É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos iniciando mais um programa nesta manhã de quarta-feira, hoje 18 de setembro. Hoje comemora-se o Dia da Televisão e também Dia dos Símbolos Nacionais. Por falar em televisão, sem este veículo de comunicação, nós não teríamos jamais condições de chegar até onde você está. Certamente. Por isso, nós louvamos a Deus por este invento tão importante na área das telecomunicações. Nesta manhã, antes de ouvirmos a palavra de Deus, nós deixamos para a sua reflexão o que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, principalmente o versículo 4, onde lemos: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que palavra consoladora! Quantas mães, quantos pais estão chorando por conta da situação em que veem os seus filhos trilhando caminhos que trazem tristeza e sofrimento aos pais. Quantos que estão chorando porque veem um ente querido, enfermo, doente, sem nada poder fazer por ele, principalmente se tratando de ser uma doença incurável. Jesus nos diz em sua palavra: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E Jesus consolou muita gente. A filha da viúva de Naim, Jesus chegou para aquela viúva e disse: mulher, não chores. E tantos outros. E nesta manhã ele está dizendo para a senhora e para o senhor: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu não sei qual é o problema que a senhora está passando, nem o senhor, seja a enfermidade, seja a dificuldade em que área for. Ele diz para você que chora nesta manhã: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E lá no livro do Apocalipse nós encontramos o Senhor dizendo: e Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Guarda esta palavra no seu coração no início do nosso programa. Antes de nós ouvirmos a continuidade desta mensagem sobre aprendendo a perdoar, quero deixá-los mais uma vez com o conjunto coral Sara Calley da Igreja do Calvário.
O homem tinha uma dívida impagável. Foi humilhado, humilhou-se aos seus pés, humilhou-se aos pés de Jesus, pediu: perdoe, perdoe, está perdoado, você não me deve mais nada. Mas na primeira oportunidade que ele teve um outro credor para ele ter o mesmo comportamento, ele não conseguiu. Sabe, irmãos, nós achamos bom ser perdoados, voltando aqui à parábola, mas não conseguimos perdoar as ofensas que alguém faça contra a vida, que nos atinge a vida moral. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Pergunto agora a você que está aqui: tem algo mais vergonhoso que um ser humano possa experimentar ou sentir na pele e expor as suas vergonhas publicamente? Existe? Tem por acaso algo mais vergonhoso do que a sua nudez ser exposta? Tem humilhação maior do que essa quanto à moral de qualquer criatura? Você naturalmente responderia que não, pois Jesus sofreu esta humilhação. A sua nudez e as suas vergonhas foram expostas para todos, e ele, na hora última da sua existência, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que lição Jesus nos dá? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Preste atenção, há um provérbio alemão que diz: se Deus não estivesse disposto a perdoar os nossos pecados, os céus estariam vazios. Isso é um provérbio alemão. Eu vou repetir: se Deus não estivesse disposto a perdoar os nossos pecados, os céus estariam vazios. Porque somente Deus, através de Jesus Cristo, pôde realmente nos perdoar de todos os pecados. Por isso que Jesus, quando curou muitos daqueles enfermos, muita daquela gente que estava doente, Pai, Ele dizia: vai em paz, estás livre de teus pecados. Hoje, os teus pecados estão perdoados. Porque há muita gente que está sofrendo, porque não consegue perdoar as afrontas, as agressões que alguém faz contra a sua moral. Alguém disse que eu posso perdoar, mas não posso esquecer. É apenas outra maneira de dizer: não perdoarei. O perdão deveria ser como uma nota promissória, anulada, ou rasgada, ou queimada, em meio ao fogo, para que ninguém nunca mais ousa lembrar a dívida quando questionada por outrem. Foi isso que Jesus fez. O homem devia 10.000 denários, 10.000 euros. Vamos pensar em moeda hoje, moeda corrente, uma das moedas mais fortes. E aí Jesus simplesmente nos diz que quando aquele credor chegou para ele, dizendo que ele devia aquela promissória ou aquele valor, ele simplesmente fez isso. Você não me deve mais nada. Sua dívida está quitada. Você não me deve mais nada. Está perdoada a dívida. Meus irmãos, Jesus fez isso. E Ele disse: aprendei de mim. É com Ele que eu aprendo a perdoar. É com Ele. Porque Ele não apenas ensinou, mas Ele deu o exemplo. Há alguns dos irmãos talvez estejam sofrendo por causa de uma palavra, por causa de uma injúria, atingiu o seu brio, atingiu sua moral, você não consegue perdoar. Pedro disse: Senhor, até 7 vezes eu devo perdoar meu irmão. Jesus disse: eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Quantos casamentos, quantas famílias hoje estão destruídas, porque na hora em que um dos cônjuges deveria liberar perdão, não conseguiu liberar perdão. Porque na hora em que deveria compreender, tolerar, levar isso com um certo critério de tolerância, de perdão, disse: eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. Nessa parábola, Jesus disse que aquele homem achou muito bom de ter sido perdoado a dívida que era impagável. Mas na hora que alguém lhe fez uma pequena ofensa, ele disse: eu não consigo perdoar. Na área moral, quantos de nós temos sido vítimas de determinadas acusações, de determinados distratos, e nós não conseguimos liberar perdão? Então, na área sentimental, primeiro, na área moral, segundo, mas vamos à terceira área, na área espiritual. Essa é uma das áreas que somente os cristãos têm capacidade e condição de realmente perdoar. Somente os cristãos. Porque Jesus disse: aprendei de mim. Há muita gente que está aprendendo com Buda, com Maomé, com Confúcio, com Joseph Smith, com Ellen White, com tantos outros líderes de religiões. E aí eles encontram dificuldade em perdoar, mas somente o cristão que teve a autoridade e tem condições de ter ouvido dos lábios de Jesus essas palavras: aprendei de mim. E eu diria, de alguém que realmente tenha nascido de novo, se tornou uma nova criatura, porque a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Somente o cristão que nasceu de novo pode realmente, espiritualmente falando, perdoar as ofensas que alguém tenha lhe causado. E quero dizer mais uma coisa: uma simples oferta que alguém vem trazer no altar ou colocar no gasofilácio, Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Primeiro perdoa, primeiro ata aquela reconciliação com ele, depois vem traze a tua oferta, senão eu não aceitarei, ela não será recebida. Isso aqui é prática, isso aqui não é teoria. As atitudes comportamentais, o modo como nós tratamos as pessoas com amor, com generosidade, com benignidade, com longanimidade, com misericórdia, esse grau de tratamento vai revelar o grau de vida cristã que você cultiva. Você vai falar para alguém que não nasceu de novo, que não é uma nova criatura, ele vai dizer: mas como, fulano? Você sofreu tanto agravo, fulano foi injusto com você, fulano levantou uma calúnia contra você, e você consegue ainda perdoar essa pessoa que fez do que fez com você? Eu não conseguiria perdoar essa pessoa pelo que ela fez, eu não consigo. É que essa pessoa que tenha esse comportamento ostensivo, provavelmente ela pode ter os argumentos que tiver, até convincentes, pode até ser convincentes, mas o problema é que se ela não nasceu de novo, esse é o comportamento natural, é o comportamento normal. Ele vai até dizer para você: você é um besta, você é um otário. Como é que você consegue ainda recebê-lo ou tratá-lo como se ele não tivesse feito nada? Mas Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Há um provérbio árabe que diz: não levantes a espada sobre a cabeça
do que te pedir o perdão. E R.C. Mackenzie, ele disse: perdão é a propriedade do coração que esquece a injúria e perdoa o ofensor. Preparando esse sermão, eu estava lendo um escritor, não me lembro agora o nome dele, ele disse que quem mais sofre por não liberar, ao não liberar perdão, não é o agressor, nem o ofensor, é o ofensivo. É o ofensivo. E ele dizia que é como se ele tivesse tomado uma dose de veneno, enquanto ele não conseguir perdoar. Meus irmãos, essa palavra nos mostra que nós, como cristãos, temos muito mais vantagem, temos muito mais probabilidade, temos muito mais capacidade, temos muito mais condições, porque nós aprendemos com Jesus e de Jesus, que disse: aprendei de mim, a sabermos realmente o valor e o quanto representa o perdão. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu sofri. Não interessa, você sofreu mais do que Jesus? O que você sofreu dos agravos, das calúnias, seja lá o que for, foi mais grave do que Jesus ter exposto suas vergonhas e toda a sua nudez, sem ele merecer? Você quer ser melhor do que Jesus? Você quer ser maior do que Jesus? Quanto ao sofrimento, contra seja lá o que for que você tenha sofrido? Então Jesus nos ensina que nessa área espiritual nós temos muito mais condições de perdoar aqueles que por acaso nos tenham ofendido. Mas vamos à quarta e última área, é na área física. Primeira área, sentimental. Vamos dizer comigo: primeira área, sentimental. Segundo, moral. Terceira, espiritual. E quarta, física. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sou médico, talvez algum médico esteja aqui ou nos assistindo, e ele sabe do que eu vou dizer melhor do que eu, porque ele estudou para isso. Eu já ouvi isso em palestras de médicos. Na área física, preste atenção, abra bem os ouvidos que eu vou dizer agora. Na área física, há muitas e incontáveis doenças que, psicossomaticamente falando, e fisicamente, principalmente, como seja, úlceras nervosas, depressão, estresse, vários tipos de câncer, são resultantes de causas não resolvidas, de problemas de relacionamentos, de doenças que são contraídas fisicamente, psicossomaticamente falando, em decorrência de você não ter conseguido liberar perdão a quem lhe tenha causado alguma ofensa. George Herbert, ele disse: o sândalo nos ensina a viver perfume a quem o fere. Ele disse também: aquele que não perdoa os outros destrói a ponte onde ele mesmo deve passar. E finalmente, perdão é a propriedade do coração que esquece a injúria, que perdoa o ofensor. Quer você continuar sofrendo de algum sintoma psicossomaticamente falando? Quer você continuar tendo algum tipo de doença que você contraiu por causa
de uma falta de liberação de perdão a quem quer que seja que for que ele tenha ofendido ou causado alguma ofensa? Você quer continuar doente? Você quer continuar enfermo? Alguém disse: queres ter paz por alguns momentos? Vinga-te. Queres ter perdão? Queres ter paz por muito tempo? Perdoa. Irmãos, o perdão é a maior arma que o cristão tem para viver em paz, de sã consciência, com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Você quer viver bem? Você quer ter paz? Você quer ter saúde? Libere perdão. Aquele credor que não conseguiu perdoar, achou bom ter sido perdoado uma soma incalculável, 10 mil denários, ou 10 mil euros, eu estou dizendo aqui, trazendo isso para a moeda corrente, uma das moedas mais fortes, e não conseguiu perdoar apenas 100 euros de alguém que lhe devia. Quando o senhor, o credor, recebeu aquela informação, disse: olha, você não perdoou a dívida daquele servo que te devia 10 mil denários? Perdoei. Pois ele chegou lá na frente, apenas um que lhe devia 100, ele não conseguiu perdoar. Ah, foi? Traze-o aqui. Ele agora vai pagar a dívida. Ele vai ser colocado lá na prisão e não vai sair enquanto não pagar o último denário. Seria alguém que ficaria preso. Quem não consegue perdoar, fica preso. É como alguém que está dentro de uma penitenciária, preso. Essa semana, eu estou terminando, todos nós ouvimos um certo cidadão que cometeu um crime. Aliás, essa é a segunda história que eu ouço. Cometeu um crime e conseguiu, durante muitos anos, não lembro agora quanto tempo, conseguiu, durante muitos anos, não ser acusado como autor do crime. Passado todo esse tempo, ele não conseguiu guardar mais e terminou revelando. Eu vi isso alguns anos atrás, faz décadas isso, um jornal noticioso, não lembro agora, nos Estados Unidos, um certo senhor tinha cometido um crime e ele conseguiu livrar que ele era o culpado, ele tinha sido o autor daquele crime, e um outro foi preso no lugar dele, e durante muitos anos esteve preso lá, foi prisão perpétua. Mas aquele homem que tinha sido livrado de não ter sido o autor, descoberto como o autor do crime, ele vivia com a sua consciência doendo, vivia com a sua consciência pesada, ao ponto dele, depois de já estar idoso, já numa idade já avançada, ele foi dizer: olha, aquele crime que foi cometido há décadas, cujo inocente continua preso, o autor fui eu. Ele não conseguiu a consciência dele. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, eu espero que este sermão, esta mensagem sobre o perdão, tenha lhe levado a refletir o quanto nós estamos longe de pormos em prática o que é liberar perdão, o que é realmente perdoar. E o maior protagonista, a maior autoridade para nos ensinar, ele não apenas ensinou, mas ele nos deu uma lição prática, porque ele disse: aprendei de mim. Vamos dizer comigo? Aprendei de mim. Que você saia daqui hoje à noite pronto e disposto a perdoar tantos quantos nos ofendam, para que nós não soframos
na área sentimental, na área moral, na área espiritual, nem na área física, que essa é muito mais acentuada. Eu já vi pessoas morrerem de infartadas. E alguém, quando disse: olha, não estamos julgando, mas fulano morreu devido ao que ele sofreu, o agravo, a calúnia. Eu conheci um caso de uma senhora na cidade de Patos, que ela morreu por causa de uma calúnia. Todo mundo dizia isso na cidade de Patos. Eu conheci a cidade, a história quando estive em Patos. Todos diziam: ela morreu por causa de uma calúnia levantada contra ela. Ela não conseguiu perdoar, ela não conseguiu liberar perdão. Há muita gente morrendo, há muitos casais se separando, há muitas famílias sendo destruídas, há muitas vítimas que estão sofrendo por falta de perdão. Mas eu espero que você que está aqui ou nos assistindo em casa aprenda que o caminho para nós vivermos bem, de bem com a vida e de bem com nós mesmos, conosco, com nós mesmos, é liberarmos perdão. Jesus disse: aprendei de mim. Que Deus nos abençoe. Amém. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e a paz do Senhor para você e para toda a sua família. E até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.